E no vídeo de hoje tem polêmica. Banheiros polêmicos. Aquele ambiente que algumas pessoas diriam que, eu não faria assim, mas que saem do convencional por um motivo. E a gente vai apresentar um pouquinho para vocês hoje, então, as estratégias que a gente gosta de trabalhar para sair desse padrão e ter uma otimização melhor do espaço. Mas antes disso, de a gente comentar um pouquinho, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente já adotou algumas dessas estratégias em pelo menos 6 banheiros que a gente projetou aqui no escritório. Alguns deles já estão executados, outros ainda não. Mas afinal, por que a gente faz isso, né? Para dar uma graça, para inventar moda? Não. Como a Maria falou antes, a gente usa para otimização de espaço. Primeiro a gente faz o briefing do cliente para entender as necessidades dele e aí a gente analisa o espaço. Uns a gente fez as adaptações no projeto, alguns eram reforma e outros partiram mesmo do arquitetônico, ou seja, propositalmente para isso, e a gente vai explicar cada um deles. E o primeiro ambiente que a gente vai utilizar como exemplo é a cabana Quinta do Céu. Lá é um exemplo bem legal porque ele já foi pensado junto com o projeto arquitetônico. O banheiro está intencionalmente integrado com o resto da cabana. Lembrando que o espaço é todo integrado, né? A cozinha, com o espaço da cama, e aí a gente tem chuveiro e a parte da bancada integrados também. Porque lá o propósito é ser muito sensual, é uma cabana para casais. Então a gente procurou em alguns apelos aproximar essa questão visual, né, do banho, desse momento sensual com o casal. Por isso que a gente se permite deixar esse espaço mais aberto para o quarto. Mas a gente também entende que existem os casais que não são tão adeptos a essa total intimidade. Então a gente também bolou estratégias para que exista a possibilidade de fechar esses espaços. Então a parte do box a gente deixa fechado com cortina e a parte do lavatório a gente tem uma porta oculta integrada com o armário, onde se a gente fechar tudo, a parte do banheiro fica completamente isolada. Isso ficou uma estratégia bem bacana, mas eu já aviso que a maioria das pessoas deixa tudo bem aberto e bem exposto mesmo. Outra situação que a gente buscou fechar também é porque, como a cabana contempla muito visual externo, a gente precisava de qualidade de sono. E para isso, a gente precisa desse fechamento para que a luz da manhã acabe não incomodando quem gosta de dormir um pouquinho até mais tarde. Em um caso que é bem comum também a gente utilizar algumas estratégias são em casos de reforma, onde a gente não quer extrapolar, fazer ampliação, né, do projeto arquitetônico, mas que a gente precisa ganhar espaços. Esse projeto que eu vou mostrar, ele é um projeto de um casal, que o quarto antigamente era uma suíte já, mas era uma suíte de visitas e que foi transformado para ser a suíte master, a suíte do casal. E aí a gente tem algumas estratégias de planta que é bom a gente comparar o que é a planta original com a planta nova. Agora olhem como era esse espaço e o que a gente se apropriou para fazer essa modificação, tá? Aqui a gente já começa pela entrada do quarto e aqui era uma entrada da parte da rua para casa que os proprietários não utilizavam. Ou seja, a gente se apropriou desse pedacinho aqui também para integrar para dentro do quarto. E aí a gente fez uma ampliação, que depois vocês vão notar, para esse quarto ficar mais espaçoso. Mas o grande problema aqui era que o banheiro era super pequeno. A gente tem aqui 92 centímetros, e gente, 92 centímetros de largura para um banheiro todo é muito pouco. Então, o que a gente fez? Aqui vocês conseguem compreender os espaços que a gente se apropriou. Essa linha vermelha é para onde ampliou, são as paredes novas. E essa linha amarela são as paredes antigas, ou seja, o que seria demolido. Então, essa foi uma primeira proposta do que a gente se apropriaria. E aí aqui está o resultado final de planta. Tá? Então, para vocês entenderem, ó, agora a gente já não tem mais aquela porta de acesso para a rua, e aqui está a porta de acesso para o quarto. A pessoa entra diretamente no quarto. A gente conseguiu colocar uma cama bem ampla, mas o quarto é para outro papo. E aqui, na continuação do armário que está para o quarto, a gente tem um espaço a mais de closet. E aqui é uma super porta de correio onde a gente consegue integrar todos os espaços.
A cereja do bolo é que quando a pessoa entra nesse closet que vai para o banheiro, aqui ela tem uma grande área de transição, onde a circulação fica muito boa para que um casal consiga ter uma dinâmica de uso desse espaço. Então a gente tem armários aqui no canto, a gente tem armários aqui, um espelho de corpo inteiro, e aqui a gente tem a área do sanitário completamente isolada, a parte do banho um pouco isolada, porque o vidro, né, a parte de acesso do box está por aqui, mas aqui é tudo parede, e aqui a pessoa quando entra nesse closet dá de cara com essa bancada, que também serve como a parte de penteadeira, tá? E os dois últimos banheiros que a gente vai apresentar para vocês, eles não são reformas, mas também não são construções novas. São projetos arquitetônicos que não são nossos, mas que a gente fez pequenas interferências aí para a gente conseguir ter um aproveitamento melhor do espaço, né, mexendo na parte do banheiro principalmente. O primeiro é esse aqui, que é uma suíte de casal. Nesse a gente tem um closet antes da entrada do quarto, né, propriamente dito, em que a gente separou essas funções do banheiro para ter mais espaço. Então, mostrando aqui em planta as alterações que a gente fez para vocês conseguirem entender melhor. Esse aqui é o ambiente da suíte que a gente fez essa adaptação. E essa parede aqui que está em amarelo é o que antes era o banheiro. Então, a gente entrava pela suíte e logo aqui a gente já tinha um acesso para o banheiro e depois que a gente tinha toda a área de quarto. Então, o que a gente fez? A gente tirou toda essa área aqui de parede existente e a gente construiu só uma pequena parede aqui na lateral, para a gente fazer uma separação entre esses dois ambientes. Mostrando então um pouquinho da planta baixa para vocês entenderem melhor a ideia, esse quarto, o que acontece? Essa suíte, né? A gente tem o acesso principal por aqui, e aqui a gente tem toda a área de closet. E integrado com o closet, a gente tem essa área de bancada, né? De pia, que também serve como uma penteadeira. Logo aqui a gente tem o acesso para o box, né? Para a área de chuveiro, porque aqui a gente tem uma janela, então a gente conseguiu isolar essa parte aqui, mas ainda assim a gente trabalhou com um vidro translúcido, né? Para ter essa integração visual. E aqui ao lado a gente tem a área do sanitário. Só que essa área aqui, aí sim a gente tem um fechamento mais opaco, tanto aqui entre o box e o sanitário, quanto aqui entre o sanitário e a área de quarto e closet, né? Então a gente consegue ter esse isolamento físico e visual, como a gente comentou antes, mas ainda assim ter essa separação que a gente ganhou uma área muito grande de aproveitamento de espaço, né? Que antes era toda ocupada pelo banheiro. E aqui a gente ainda tem esse fechamento, né, que a gente usou as costas do armário para fazer uma porta de acesso e isolar bem essa área. Então, trabalhando com esses fechamentos opacos, a luz que vem do box, né, por conta da janela que a gente tem aqui, ela não passa para a área de dormir. Então, setorizando bem os ambientes e acomodando cada função no seu devido lugar. E o segundo é esse aqui, que é um quarto, uma suíte, né, de uma menina, uma pré-adolescente, em que a gente também fez essa mesma estratégia, só que apenas a área da bancada da pia ficou para fora, né? A área de box e sanitário ficou mais isolado. Dessa forma a gente conseguiu ter um aproveitamento melhor de armário e também de circulação interna. E aqui então na suíte da menina, a gente já consegue ver uma grande diferença, né, do resultado final, porque esse acesso, né, principal do quarto, ele era bem estrangulado e o banheiro ele acabava ocupando uma grande área. Ele era bem grande e adentrava um pouco para dentro do espaço que seria do quarto. Então, o que a gente fez de adaptação? Começando pela porta de entrada, a gente trouxe ela mais para cá e posicionou ela nesse alinhamento, ganhando um corredor de entrada maior para o quarto, né, ampliando um pouco essa área. E o banheiro, a gente trouxe uma parede aqui, deixando aqui a área do chuveiro, conforme previsto originalmente, e a área do sanitário a gente trouxe para cá, deixando esse espaço aqui mais privativo, isolado do restante do quarto. Já a parte da bancada, a gente trouxe aqui para fora, integrando ela assim com o closet e ampliando bastante essa área de armário que a gente tinha, né? E aqui a gente ganhou uma circulação muito maior do que a gente tinha anteriormente. A gente conseguiu até posicionar um balanço aqui depois, uma escrivaninha maior também. Então, dessa forma, com essas pequenas alterações, né, a gente não teve uma ampliação do quarto, mas só trabalhando com esse reposicionamento das paredes internas e a separação desses usos, né, desse uso principalmente do banheiro, a gente conseguiu melhorar muito o fluxo e o aproveitamento desse espaço.
A gente trabalha dessa forma porque a gente entende que essa setorização dos espaços, né, cada ambiente com seu respectivo uso, facilita mais na rotina e a gente interfere em usos que são concorrentes, né, que não são similares. Então a gente costuma trabalhar sempre com essa área de higiene mais próxima da área de se vestir, isolando da área do quarto, que tem uma função diferente, que é relaxar, dormir. Então são espaços com objetivos diferentes e que a gente gosta de setorizar justamente para a gente ter essa funcionalidade melhor, né, maior. Mas tomando cuidado também de a luz, por exemplo, que vem do banheiro, não afetar dentro do quarto, para que não fique pela manhã cedo, né, o incômodo de não estar mais no escurinho. Coisa que a gente também não faz aqui é deixar a área do vaso sanitário integrada. A gente gosta de trabalhar ela isolada, tanto fisicamente quanto visualmente, porque a gente entende que é um ambiente que precisa de muita privacidade. Então, nada de vaso sanitário aberto para dentro do quarto. Os demais, chuveiro e pia, dependendo né, da pessoa que vai estar utilizando, da dinâmica que vai ter o espaço, ok, vaso sanitário, nunca. E coisas que a gente faz sempre, box até o teto. A gente gosta de trabalhar dessa forma justamente para que a umidade e o vapor não vá para os demais ambientes, mas isso se a gente tem a janela dentro da área do chuveiro. Se não tiver, nesse caso, a gente não trabalha com banheiro integrado justamente para não ter, né, como eu falei, esse risco da umidade estar passando para dentro do quarto ou para os outros ambientes. Uma outra coisa também que a gente gosta muito é de integrar a parte da bancada, da pia, com o closet, porque assim a gente consegue ter um espaço 2 em 1. Então a bancada da pia também já serve como penteadeira e a gente consegue otimizar ainda mais o espaço, e como eu falei antes, são usos que são similares, né? Então quando tu tá se arrumando, tu precisa da tua pia para depois se arrumar, para depois sair. Então essa ordem dos fatores faz mais sentido na organização dos espaços. Viram que as situações são bem diferentes, né? Mas o propósito é o mesmo, é otimizar os espaços, os fluxos e as necessidades do cliente. E isso só foi possível porque a gente tem a leitura, o mapeamento dos desejos daquele cliente, o diagnóstico do espaço e o que dá e o que não dá para fazer. A gente também tem outros banheiros, vários banheiros projetados de uma forma bem convencional, mas a gente acaba trazendo isso para a realidade de cada cliente e é onde a gente consegue separar e fazer esses ambientes que são um pouco mais polêmicos. E se você se identificou aí com essas estratégias que a gente mostrou, também gostaria de ter um banheiro polêmico, entre em contato com a gente, porque como a gente mostrou, né, às vezes a solução não é a mais óbvia, a gente precisa sair um pouquinho desse convencional para a gente conseguir ter um resultado ainda melhor. Essa foi uma seleção de 4 banheiros que a gente quis apresentar aqui para vocês, mas vocês podem conferir muito mais banheiros e outros projetos também nas nossas redes sociais, então acompanhem a gente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!